boa tarde a todos. Estamos aqui com o terceiro ano Gestão e Agricultura, 30 de julho. Hoje faremos uma revisão, gente, né? Esse retorno aí, pós-férias de vocês, né? A gente vai fazer revisão de um dos coeficientes que a gente trabalhou lá nas últimas aulas, que antes de vocês estarem de férias, certo? E na segunda aula a gente vai fazer uma atividade. Então, a aula de hoje, a gente vai falar, né, sobre os coeficientes agropecuários, né, que a gente trabalhou aí tanto na agricultura quanto na pecuária. Então, vocês se lembram dessas aulas, né, gente? No mundo acadêmico de vocês, né, de estudo, vocês ficam muito satisfeitos pelos sucessos que atingem com o objetivo. Então, o que vocês querem, né? Tirar uma boa nota no boletim. Então, esse é um dos objetivos para vocês se sentirem que tiveram êxito nas atividades que vocês estão fazendo. Então, as boas notas são o resultado do esforço e do empenho de vocês, certo? Então, a nota, gente, deixa eu pegar aqui o laser, deixa eu pegar aqui ele. A nota é um coeficiente. Então, a nota que vocês têm quando faz as atividades, as provas, em cada disciplina, é um dos coeficientes em relação à eficiência no estudo de vocês, né? Então, e aí vocês se lembram dos coeficientes que a gente trabalhou nos coeficientes técnicos da pecuária e da agricultura? Vamos relembrar, né? São muito importantes, inclusive, acredito que vocês tenham visto alguns desses coeficientes naquela visita de campo que vocês fizeram à fazenda leiteira, né? Então, vocês devem ter visto alguns dos coeficientes e vamos relembrar aqui, tá? Então, gente, os coeficientes técnicos, né, eles são indicadores que vai medir essa eficiência nessas atividades de criação animal. Então, vai permitir, né, as comparações, como está a evolução desses empreendimentos, né? Então, ele vai variar de acordo com a atividade. Se está trabalhando com gado leiteiro, está trabalhando com ave de postura, você está trabalhando com suínos, né, para corte. Então, depende da atividade que vocês estão relacionando e o sistema de produção, né? A gente viu também, na aula de ontem, que eu gravei, né, eu falei sobre o sistema intensivo e extensivo, que a gente viu também nas aulas antes das férias, né? Então, vai também depender desse tipo de sistema de produção que vocês vão estar utilizando, certo? E também das tecnologias, né? Você está vendo aqui nessa foto, você tem aqui, ó, provavelmente o gado leiteiro, né? Que está em um sistema de confinamento, um sistema intensivo, né? E nesse tipo de produção pecuária, você tem uma alta tecnologia, né? E não menos importante é a prática de manejo que você vai ter com esses animais, né? Para obter esses coeficientes, certo? Então, como eu falei para vocês, gente, olha o quanto a gente já evoluiu na avicultura de corte, né? Quanto era na década de 40, né, gente? 8 quilos de ração e 80 dias. E hoje a gente consegue em 40 dias. Então, hoje a gente já tem um aumento de produtividade, né? Que há uma diminuição do tempo, né, do frango para seu abate. Então, há maior produção, né? Em 80 dias era um frango levaria. Hoje, 80 dias são 2 remessas de frango. Então, é o dobro, né, gente? Então, você já consegue ter uma produtividade e um lucro muito maior, certo? Na bovinocultura de corte, né? Você está vendo aí nessa foto? Vocês lembram que tipo de sistema é esse? Intensivo ou extensivo? Vamos ver se vocês estão lembrados aí. Se a cabeça de vocês não esqueceram daquelas últimas aulas. Que sistema é esse que esses gados de corte estão livre no pasto? Vocês não estão tão animados assim para o retorno às aulas? Ainda estão assim com aquela coisa, aquela ressaca das férias? Nem acredito, gente. Animação.
O inverno já está acabando, daqui a pouco vai ficar quente, tá? Então, gente, esse sistema aqui é o sistema extensivo, né? Que os animais são criados livres no pasto, né? E o intensivo é aquele sistema de confinamento que a gente tinha falado, certo? E quais são os coeficientes que a gente vai trabalhar nessa bovinocultura de corte, né? Vocês têm a precocidade, a idade ao abate, o rendimento de carcaça, a velocidade do ganho de peso, a relação do reprodutor e as matrizes, o índice de fecundação, taxa de natalidade, mortalidade. Então, todos esses índices são medidos para os animais de corte, para esses gados de corte. Então, é muito importante todos eles, né, gente? Quanto que a gente tem que estar sempre medindo e vendo a eficiência dessa criação. Na bovinocultura de leite, vocês lembram? Vocês que foram para a visita lá a visita técnica, né? Quais são alguns coeficientes que vocês se lembram? Vocês chegaram a ver esses animais em confinamento ou era uma agroindústria? Como era lá na... Me contem, na visita técnica que vocês fizeram, era um sistema de criação em confinamento do gado de leite? Alguém quer dar um relato de como foi a visita? Não? Vocês deviam ter me chamado para ir com vocês, viu? Que a gente podia deixar essa aula cada vez mais rica, né? Lembrando desses momentos, né? Essas visitas são importantíssimas, né? Para a formação de vocês, né? E eu espero que tenha sido legal. Se alguém quiser me dar um relato no Classroom depois, para eu trazer alguma informação, tá bom? Estou disponível, certo? Então, na bovinocultura de leite, você tem alguns coeficientes também, né? Como o período de lactação, a produção diária, né? Quantos litros de leite que produz por dia cada vaca, né? O total de leite. Então, a produção diária de cada vaca, a produção total do dia, né? A conversão alimentar, quanto do que essa vaca está comendo, que está convertendo em leite, né? O teor de gordura, né, gente? Muito importante para, principalmente os derivados do leite, né? Para a produção aí de queijos, né? Manteiga, margarina. Então, tudo isso, né? Precisa de um teor de gordura bem, um pouquinho mais alto, né? Vida útil das matrizes e reprodutores, né? Enquanto elas ainda estão reproduzindo, quanto elas estão ainda produzindo bezerros, né, para estar em momento de lactação, e entre outros coeficientes que a gente trabalha aí, certo? E na suinocultura, né, você vê esses leitões chegam lá na produção tão pequenos, eles ganham um peso tão rápido, né, se estão aqueles leitões imponentes, né? Então, assim, e são coeficientes técnicos também, né, relacionados à suinocultura de corte. Precocidade, né? Quanto mais precoce, ele chega no peso ideal para o abate, a idade com o abate, o rendimento da carcaça, né, gente, que está relacionado à quantidade de massa muscular, né, a gordura, a banha, que também tem outros derivados aí da suinocultura que a gente utiliza. A relação reprodutor-matrizes, o índice de fecundação, né? Você sabe que a porca já tem uma quantidade de filhotes muito maiores, né? Muito maior do que a vaca. A vaca só é um filhote, a porca dá 12 filhotes. Então, assim, quanto que está dessa produção, quanto de produção de filhotes ela está tendo o seu máximo de produção ou não, né? Taxa de natalidade, taxa de mortalidade, quanto desses leitões que têm nascido estão morrendo. Então, todos esses são coeficientes, né, que na produção que a gente vai ter que estar olhando na pecuária, certo? E na avicultura de postura, gente? Então, a gente tem que ver, né? A avicultura que a gente tem a produção de ovos, de pintinhos, né? Então, você vê a percentagem de eclosão desses ovos, os pintos, quais são os pintos viáveis para a produção, né? Para o corte, a vida útil dessas matrizes, essa relação dos machos e as fêmeas. Então, gente, tanto na pecuária quanto na agricultura, esses coeficientes a gente tem que estar medindo continuamente, né? A gente vai medir aí, somente dentro da porteira. E ontem eu falei também dos insumos que a gente utiliza, né?
antes desse momento, assim, de produção em si, certo? Então, esses coeficientes desempenham um papel crucial na agricultura também, né, além da pecuária, que a gente acabou de ver, alguns coeficientes, que vai oferecer métricas para avaliar esses aspectos. Então, vamos explorar esses coeficientes, abordar sua importância na gestão agrícola, né? Então, na agricultura, gente, a produtividade a gente vai se relacionar com a quantidade de produto que a gente vai ter no fator de produção, né? Então, a gente vai medir em relação à área de produção, né? E em relação ao trabalho e às máquinas, né? Que elas também trabalham por área e por hectare. Então, entender essa métrica é essencial para avaliar também a eficiência na produção agrícola, não só na pecuária. Então, gente, tem essa métrica aí da quantidade, do quanto que ele vai fazer o trabalho, o cultivo, né? O plantio. Então, dentro da agricultura também tem os fatores de produção, né, que estão relacionados. Eu falei ontem também da parte antes da porteira, da mão de obra, né? A mão de obra é importantíssima também nessa fase aí da agricultura, as máquinas que também realizam seus trabalhos, né? Os tratores, as máquinas que vão fazer a irrigação, certo? Então, esses fatores também vão interferir na produção, né, gente? A efetividade dessas máquinas, e a irrigação, o trabalho do trabalhador rural, né, nesse período, certo? E, não menos importante, que a gente trabalhou muito na primeira parte desse segundo trimestre, sobre as culturas, né? Então, a gente viu muito sobre fenologia das culturas, né? Esses ciclos que a gente vai estar sempre acompanhando aí, quando ele está as fases, né, vegetativa, reprodutiva, na maturação, na colheita. Então, a gente vai estar acompanhando esse ciclo aí para fazer um planejamento agrícola, né? Então, esse ciclo influencia muito, gente, né, na produção e no processo. Então, é a partir dele também que a gente faz um planejamento estratégico em relação à produção, certo? Então, a gente viu aí várias culturas, anuais, bianuais, perenes, semiperenes. E o que se espera é que também, em relação às culturas, elas sejam cada vez mais precoces, né? Então, mais relacionadas aí ao tempo necessário para completar esse ciclo, né? O ciclo vegetativo, para influenciar no manejo agrícola, né? Então, quanto mais precoce, quanto antes você conseguir, né, a colheita desse produto, é melhor, né? Por isso que também eu citei ontem, né, sobre a questão das sementes, né? A importância da biotecnologia para estar melhorando, né, as sementes dessas culturas, para que elas sejam cada vez mais precoces, mais resistentes a pragas, a doenças, a vários aspectos que possam estar relacionados e influenciando na produtividade, certo? Então, essas culturas, né, quanto mais precoces, maior o lucro obtido, então é o que se espera. E a qualidade, né? O que se espera, no fundo, em todos esses, tanto na pecuária quanto na agricultura, é que esses produtos tenham qualidade, associada a toda essa tecnologia que a gente utilizou, né, e as demandas do consumidor, certo? E a qualidade vai seguir os padrões estabelecidos por os órgãos reguladores, os órgãos de fiscalização da qualidade dos alimentos que a gente está produzindo, tanto na agricultura quanto na pecuária. E esses insumos utilizados tem que também ter qualidade, né? Antes da porteira também tem que ter qualidade, né? E esses insumos, eles são calculados em termos de área, né? Quilos por hectare que foi produzido nessa região, e se busca uma aplicação mínima de insumos para ter produtividade, né? Porque o que se espera é que o solo consiga ter né, uma boa resposta para utilizar menos produtos aditivos, certo? Insumos mínimos. Tá, vamos brincar um pouquinho? Vamos fazer uma atividade aí, né? Vou dar uns 5 minutos a vocês aí.
Vocês são técnicos visitando uma propriedade rural pela primeira vez. Ao caminhar pela fazenda, vocês observam indicadores de agricultura e pecuária. Diagnóstico 1 da lavoura. As plantas de milho apresentam amarelamento visível nas folhas, como falhas de estande, presença de infestação de plantas daninhas, disputando luz e espaço. O solo é compactado com crosta dura na superfície pós-chuva. Qual o diagnóstico da lavoura? Qual o plano de intervenção técnica? Diagnóstico 2, pecuária. Os bovinos apresentam pelagem opaca, arrepiada, score corporal baixo, disputando espaço nos coxos e sal mineral. A pastagem está com solo exposto em vários pontos de surgimento de cupinzeiros e invasoras de raiz profunda. Qual o diagnóstico da pecuária? Qual o plano de intervenção? Dividam-se aí em dois grupos aí, meio a meio aí, para vocês discutirem um pouco. Eu quero ouvir vocês, não quero falar sozinha mais não. Vou ficar zangada aqui, quero falar sozinha. Se dividam aí, cadê a mediadora de vocês? A professora Adriane, tudo bem, professora? Divida aí essa turma aí, animadíssima, né? Em meio a meio, para cada um dar um diagnóstico da lavoura e da pecuária. Estou querendo ouvir essa turma que está tão quietinha, gente. Como pode isso? Estão com ressaca das férias. As férias estavam bem boas, bem friozinho, dava para dormir bastante, fez bastante frio. Aí divide em dois, aí eu vou dar 10 minutinhos para vocês me darem aí um diagnóstico e uma intervenção. Quero ouvir vocês. Quem vai ficar com a lavoura, quem vai ficar com a pecuária? Vamos lá, quero vocês discutindo. Acabaram de ver os coeficientes, já vimos, né? Vocês estão relembrando. Eu quero ver o que vocês têm para mim, tá? Eu vou dar 10 minutos. 10 minutos. Quantos? Cadê os grupos aí da lavoura e da pecuária? Já podem me dar algum diagnóstico? Da lavoura, né? E aí, gente, o que está acontecendo com essa lavoura? Então aí, o que temos aqui? O primeiro grupo da lavoura, né, gente? Então, vocês ouviram aí que eles falaram, né? Um dos principais problemas foi a deficiência de nitrogênio no solo, né? Principalmente devido a esse amarelamento aí, né? Nessa região do milho. Oh, desculpa, perdão. Me desculpe. Ai, certo. Ô, gente, me perdoe. Me perdoe. Perdoe, eu não te vi falar. Podem puxar minha orelha, viu? Porque às vezes eu estou aqui e não consigo perceber que como vocês estão sem microfone, vocês falam muito baixinho. Às vezes eu não consigo perceber quando entra outra pessoa. Perdão mesmo, colega. A galera da pecuária. Ah, olha, acho que eu vou pedir. Olha, eu vou ter que solicitar essa escola no microfone, que eu quero ouvir vocês falando bem alto para mim, viu? Mas parabéns aí a vocês. Já vamos conversar aí sobre o que a gente viu aí na pecuária e na agricultura. Eu quero ouvir a voz de vocês, mas eu quero ouvir bem alto. Então eu vou falar para o diretor para ver se consegue um microfone. Eu quero ouvir vocês falando bem alto para mim, tá? Ah, até você, né, professora Adriane?
Então, gente, muito bem, tá vendo? Vocês adoro ouvir vocês, viu? Mesmo baixinho, adoro ouvir vocês, adoro da contribuição de vocês. Que bom que vocês acordaram. Tô vendo sorrisos, então não tá mais com aquela cara de que tava ainda de ressaca das férias. Que bom, né? Então, isso mesmo, né, gente? Vamos ver aqui as respostas, né, que a gente trabalhou aqui, que vocês falaram. Uma delas foi o primeiro grupo da lavoura, falou da deficiência de nitrogênio, né? Esse amarelamento que você tem no milho. Tem que ter esse controle de invasoras, né? Teve uma falha nesse controle e um rapaz também falou da compactação do solo, né? Eu não peguei até os nomes de vocês que falaram, mas essa atividade é só para a gente poder acordar aí e lembrar e fazer atividade. Essa não vale nota, né? Mas é importante ouvir vocês. A gente vai ainda revisar as atividades que vai valer nota. Inclusive, esse trimestre, esse segundo na metade, eu quero ouvir mais a escrita de vocês, né? Acho que eu vou pedir mais atividades escritas. Eu quero ver o que vocês têm para me dizer, escrevendo também, certo? Então, vamos voltar. Então, em relação à agricultura, né? Cadê o laser que saiu? Ai, meu Deus, cadê ele? Deixa eu pegar aqui. Então, né? Os colegas falaram aí, adubação de cobertura, né? Aplicar o manejo dessas plantas daninhas, herbicidas que foi necessário, né? Para tirar essas plantas invasoras, umas plantas de cobertura para melhorar essa estrutura de solo, né? Que vocês disseram aí. E a pecuária, né? Vocês falaram muito aí dessa questão da déficit nutricional dos animais, né? Tem bastante, né? Você vê que o score corporal deles é baixíssimo. Vocês falaram também da suplementação mineral, né? Suplementação alimentar. Então, dá para ver visivelmente que eles estão com a mineralização deles inadequada, né? Então, e vocês lembram qual é o sistema de rotação? Qual é o sistema? Intensivo, extensivo ou tem outro tipo? Você lembra do sistema de produção que a gente trabalhou? Tem um diferente que a gente faz a rotação dos animais. Como é o nome dele? Quem se lembra o nome? De pastagem, que a gente faz a rotação dos animais. A gente trabalhou muito na aula de pecuária. Cadê, gente? Vocês não se lembram? É muito importante, muito utilizado hoje, né, gente? Então, essa rotação dos pastos a gente utiliza no sistema semi-intensivo, né? Em que você divide a área da pastagem em um quadrante e você coloca os animais em cada quadrante, né? E aí, esse sistema semi-intensivo, você vai regulando os animais onde é que eles estão, tipo, eles estão no primeiro quadrante, aí você está recuperando as pastagens dos outros quadrantes. Entendeu, gente? Então, esses tipos de rotação faz com que você tenha uma recuperação do solo, eles consigam se alimentar melhor e mais, né? A pastagem vai estar de boa qualidade, vai estar nova, né? E não vão estar pegando do solo diretamente, certo? Então, uma das soluções, né, é a rotação dos pastos, que é nesse sistema semi-intensivo, né? Outra também que vocês falaram e reforçaram, né? A suplementação mineral, a suplementação alimentar e esse controle aí desses invasores do pasto, né? Então, a gente tem que fazer, sim, o controle químico, né? Mas com o maior cuidado, né? Que a gente tem que ter cuidado, inclusive, com a saúde desses animais e a saúde do solo e das plantas. Certo? Pronto para a segunda? Pronto para a segunda aula? A gente vai falar de assunto novo. Vamos falar de assunto novo aqui, né, gente? Foi só uma revisãozinha. Vamos para a nossa segunda aula de hoje. Vamos fazer aqui a apresentação de slides. Então, vamos lá. Boa tarde novamente, nossa segunda aula aqui de gestão e agricultura. Vamos falar um pouco depois da porteira, a partir de logística, né? A gente viu bastante depois da porteira a parte de comercialização, produtos in natura, né, nas outras aulas anteriores, mas a gente não viu sobre logística. A gente fala sobre logística o tempo inteiro, né, gente? Até no dia a dia, a logística não está muito boa. A logística
precisa melhorar. Então, o que é essa logística, né? O que essa logística é importante para o agronegócio? Vamos, então, entender um pouco aí da logística. Então, temos que entender a importância dessa logística no agronegócio e demonstrar as funções que ela vai atuar aí nas aulas. Então, o que é, gente? Vamos entender um pouco do conceito de logística, né? A logística é essa área da gestão que é responsável por planejar, implementar. Cadê o laser? Toda hora ele sai, não é possível isso. Toda hora esse laser me abandona. Vamos lá. Então, a logística é a área da gestão responsável por planejar, implementar e controlar o fluxo de bens, serviços e informações de uma empresa, né? Então, a logística, gente, ela acontece em todo o processo, né? Desde antes da porteira até pós-porteira, desde o ponto de origem até o ponto de consumo. Então, desde quando você está lá planejando os insumos, quanto que vai colocar, até quando você vai estar levando para o consumidor. Então, para que vai atender essas necessidades do cliente, né, gente? Então, ela vai envolver diversas fases, antes, durante e pós-porteira, né? Com gestão de estoque, o transporte de mercadorias, armazenagem, processamento de pedidos. As logísticas, na verdade, não só na área agrária, né? Em todos os setores da vida, ela é de suma importância para as empresas de qualquer setor. Então, para o agronegócio, não seria diferente, né, gente? Por que é tão importante essa logística, que a gente tem que estar planejando ela desde lá, antes de produzir, né? Então, qual é o papel dela nessa logística de agronegócio? Então, uma boa logística vai garantir o quê? Uma eficiência e eficácia na gestão desses aspectos, de toda a cadeia produtiva do agronegócio. Então, ela tem que ser bem eficiente e eficaz para a gente ter um objetivo, né? Então, desde quando você está movimentando esses insumos, né, os insumos que você vai colocar na sua produtividade, os insumos tanto na agropecuária tanto na área agrária, agricultura quanto pecuária, até a distribuição dos produtos finais, certo? Então, ela tem um papel fundamental nessa redução de custos, né, gente? Porque o que se obtém? O que se espera, né? Que se tenha um lucro. Então, a gente tem que pensar numa logística para melhorar a maneira de obter esses lucros e minimizar as perdas, né, na otimização desses processos, né? Como é que a gente vai fazer isso? No agronegócio, gente, a logística vai abranger várias atividades, né? Desde a parte de suprimentos, as operações que vão estar dando apoio, né? E a parte de produção e distribuição. Então, você vê que essa parte aqui, tá vendo esse caminhão aqui? Também a logística, né, gente? A gente tem que pensar. Quando a gente está produzindo, indo produzir a Apocan, você vai dizer, meu Deus, essa Apocan aqui, para quem que eu vou vender? Para quem que eu vou vender? Tem que pensar numa logística de transporte, né? Como é que vai chegar? Vai chegar para quem? Então, esse é um dos tipos de logística se é trabalhado. Você já pensa, já está produzindo, pensando em quem vai vender e como é que vai chegar lá no consumidor, né? Como é que você vai fazer essa distribuição, né, gente? Então, uma das maneiras, né, é o meio de rodoviário, que você tem caminhões aí, né, pelo país inteiro rodando aí, levando produtos para todo o país, certo? Então, desde a aquisição desses insumos até a entrega do consumidor, a gente tem que se pensar nessa logística. E os suprimentos, que são essas logísticas de suprimentos, né? A gente vai estar focando na entrega desses insumos e os serviços para essas operações. Então, a gente sabe que, antes de produzir, a gente tem que fazer os cálculos de logística, de quanto vai produzir, de quando vai produzir, do quanto, né? Então, a gente tem que ser eficiente também essa entrega para os insumos, para a gente produzir, certo? Essa gestão eficiente no suprimento do produtor rural, né? Quem trabalha na rede do agronegócio, é importantíssima, né? Então, isso inclui também o quê? A programação das entregas, né? Os fatores como o momento ideal para aplicação, né? Quando vocês compram um insumo, vocês têm que saber quando é que vocês vão colocar. Quando é que eu vou colocar esse insumo que eu comprei? Né? Em que mês? Então, você já faz uma logística também de custos para saber quando é que você vai comprar, o quanto que você vai comprar para não ter desperdício, né?
Então, você vai ver uma logística também que como vai chegar esse insumo na sua propriedade rural, né? Então, você também vai fazer esse cálculo, certo? Então, o que se espera, gente, é que há uma redução de custos e evitar esse armazenamento desnecessário de um produto que você não está utilizando agora. Eu até falei ontem na aula da administração rural, a gente fez um cálculo de CGL, né? Então, o que é que a gente pensa? A gente tem que ter uma quantidade de insumos, porque se a gente tiver dinheiro investido em algo que a gente não está utilizando, a gente está perdendo dinheiro. Então, gente, a gente tem que ter o cálculo exato do quanto de insumo que a gente vai precisar, para a gente não ter desperdício. Porque a gente não pode ter dinheiro parado, a gente tem que ter dinheiro em movimento. Se tiver parado, a gente está tendo perdas. E não é isso que se espera, certo? Então, até isso, quanto de insumo que eu vou querer para poder colocar para produzir? Porque eu não posso comprar muito mais do que eu preciso. Porque senão aquele excesso de insumo vai estar gerando dinheiro que vai estar investido em algo que eu não vou precisar agora, tá? Então, vamos ver agora as operações de logística que vão dar apoio à produção. Então, essas operações de apoio à produção vai buscar racionalizar esses processos, né? Garantir a transferência eficiente desses materiais, né? Envolve o quê? Gerenciamento de estoque, o planejamento da aplicação de produtos, a garantia da quantidade necessária para manter a produção em andamento. Então, vocês conhecem aí né? Se você tem os grandes centros de distribuição e armazenamento de produtos, né, gente? E lá também, gente, tem todo esse controle de logística, tipo, de quanto tempo ele vai ficar armazenado, né? Quanto tempo esse alimento vai estar armazenado nesse centro de distribuição, né? Sabe que quando se trata de produtos, né, principalmente na área de agricultura, são perecíveis. Então, a gente sabe que o tempo é dinheiro. Quando você está com um produto, você não pode passar muito tempo do tempo, que você vai passar o tempo de validade dele. Então, até isso, gente, você tem que estar observando na logística. Então, quanto desse produto pode ficar aqui por quanto tempo? Não pode ultrapassar o tempo de perecibilidade desse produto. Então, os produtos que eu vou aplicar, né, os herbicidas, fungicidas que eu vou aplicar aqui na minha propriedade, quando é que eu vou aplicar? Quanto que eu vou precisar? Quanto a área, né? Vocês têm por hectare, por área de plantação, de milho, seja o que for. Quanto é que eu vou usar de herbicida por metro quadrado? Tudo isso, gente, vocês têm que fazer o cálculo. Tudo isso é logística também. Vocês estão vendo uma logística de algo que vocês precisam planejar em relação à quantidade de um produto. E quando na agricultura, você tem que ver pela área de produção, quanto é que você vai precisar de cada, certo? Então, isso é também logística, a gente vai estar olhando quantidade, tanto na área de distribuição, quanto na área de produção que você está aplicando na sua propriedade. E na distribuição, gente? Então, a logística de distribuição ela é crucial para garantir que esses produtos cheguem ao mercado de forma eficiente e de qualidade, né? Então, a gente tem que garantir que esses produtos vão chegar lá, não vão chegar estragados, né? Não vão causar dano ao meu consumidor, né? Então, você sabe que os produtos de origem agrícola, eles são perecíveis, eles não duram muito tempo, eles não podem ficar muito tempo em prateleira. Então, a gente tem que pensar nisso também. Quando é que a minha colheita da minha pocã vai ficar pronta para eu já estar fazendo a distribuição dela para um mercado, para a feira, para alguém que eu estou vendendo? Não pode demorar muito. Eu não tenho muito tempo para isso. Então, quando eu estou lá na produção da pocã, eu já estou pensando na data de colheita, na distribuição que eu vou fazer para o meu mercado consumidor, para que eu vou vender, para que chegue e não perca o meu produto a perecibilidade, o tempo dele de que esteja ainda de boa qualidade, certo? Então, isso, gente, por ser os produtos agrícolas, um alimento perecível, você tem que ter um tratamento especial. Então, o transporte deles tem que ser rápido, tem que ser logo. Não se pode esperar muito. As embalagens têm que ser adequadas. As embalagens adequadas para quê? Para que não estrague. Você tem muitos tipos de embalagem, você vê que não só pocã, mas vários tipos, tipo queijo.
Vocês têm muitos queijos a vácuo, vocês já viram nos mercados? Então, são tecnologias que a gente utiliza para não perder a perecibilidade daquele queijo, para que ele dure mais tempo em prateleira. Então, essa é uma das estratégias que se utilizam. Além, claro, da temperatura, né? Vocês sabem que queijos, produtos de origem animal, não podem ficar em altas temperaturas, né? Muito tempo fora de temperaturas baixas, temperatura de geladeira, certo? Então, a gente perde perecibilidade também, se a gente tirar ele da temperatura ideal, certo? E a armazenagem também tem que ser em condição controlada deles. Tem que armazenar em lugar que não tenha acesso, né, desses produtos assim da área agrícola, que não tenha muito acesso ao sol, que não tenha acesso em áreas que não tenham uma higienização adequada. Então, tudo isso você tem que estar pensando. Tudo isso é logística também. Quando você pensa em tipo de embalagem, tipo de armazenagem, temperatura ideal, né? Então, a gente não quer perder produto. Quando a gente sabe da perecibilidade, a gente não quer perder. Então, a gente tem estratégias. E na agropecuária, né, gente? Você vê aí, ó, os grandes silos aí de armazenagem de produtos da cadeia de suprimento agrícola, que vai permitir esse gerenciamento adequado desses produtos, certo? Então, essa é uma das áreas, uma das fases muito críticas, que a gente sabe que mesmo os insumos agropecuários, eles também têm a sua perecibilidade, né? Mesmo os insumos, não só os produtos que a gente vai estar consumindo, né, como consumidor, mas os insumos também que vai ser utilizado nos animais para a produção. Então, tem que ter um pouco do cuidado. Você vê, né, os tipos de silos e sacos, o tipo de armazenagem, eles não ficam grudados um no outro. Você tem os pallets. Vocês conhecem os pallets, né? São aqueles de madeira que vocês colocam entre eles. Não sei se dá para ver aqui na foto. Será que dá para ver? Eles não ficam, as sacas dos insumos não ficam próximas umas das outras. Eles têm os pallets que os separam. Para o quê? Para não ter esse contato entre eles. E facilitar também na logística de distribuição e transporte, né? Então, tudo isso se pensa também quando a gente vai fazer a distribuição. Eu não tenho uma foto aqui de um pallet, depois eu mostro para vocês quando a gente terminar a aula, tá bom? Mas sim, tem muitos pallets, são vários pallets que a gente utiliza, né? E vocês viram, cadê aquela... Aqui empilhadeira, já ouviu falar na empilhadeira? São essas máquinas que vocês utilizam nesses centros de distribuição para você pegar essas sacas. Você tem elas assim, e vocês têm também com pallets, que você tem uma pá, são duas pás, e vocês pegam os pallets diretamente, que vão facilitar nessa distribuição, certo? Então, nessa cadeia de suprimentos, vai ter um gerenciamento desses produtos durante todo o ano. Né? Vai estar gerenciando, assim, para quem que eu vou vender, quais são os produtores rurais que vão querer esse tipo de insumo. Já vai estar se organizando para quando ele for adquirir o produto, né? Tem uns que até já compraram e você já vai distribuir em um outro momento, né? Então, esse é um cuidado que você tem que ter, desde a armazenagem primária até os armazéns regionais e de distribuição, né? Então, são esses diferentes tipos de armazenagens são importantes para atender as demandas de cada produtor. Só um minutinho aqui para vocês beber uma água que eu não parei de falar. Então, vamos embarcar juntos? Vamos embarcar nas propriedades que vai envolver essa logística de transporte. Então, gente, logística de transporte, uma das mais conhecidas, né, que a gente fala, né? Então, escolher o modo de transporte que a gente vai transportar o nosso produto é essencial para garantir eficiência e reduzir os custos, né? Então, qual é o tipo de transporte que a gente vai transportar o nosso produto? Vai ser rodoviário, ferroviário, hidroviário, aeroviário, né? Cada um tem suas vantagens e desvantagens. Então, vai depender das características dos produtos. Para quem que eu estou vendendo esse produto? Para eu escolher o tipo de transporte que eu vou estar, a distância, tamanho, quantidade, peso, tudo isso vai ser levado em conta, né? Para você decidir qual tipo de transporte que você vai estar
realizando essa logística. Então, geralmente, dentro, né, dos estados, a gente utiliza bastante o sistema ferroviário, né, sistema de caminhões e tal. Internacionalmente, utilizamos bastante o hidroviário, né? E dependendo do produto, às vezes o aeroviário, só que esse tem um alto custo, tem um custo maior, né? Dependendo do quanto de valor tem o produto. Então, tem muitos avanços ainda, né? Temos ainda que avançar ainda mais com relação à logística, avançar em relação a estratégias, avançar em infraestrutura adequada, né? Então, ainda temos muitos problemas na logística em relação à infraestrutura e ainda temos o alto custo de transporte. Você vê, né? Oh, meu Deus, quanto que o tal diesel, o valor do litro do diesel, né? Então, é uma das coisas que, poxa, está valendo a pena mesmo levar? Quanto é que eu estou tendo de perdas, né? A gente acaba calculando também as perdas, né? Quanto que a gente está gastando nessa logística de transporte? E aí, isso vai interferir diretamente no nosso lucro, né? Então, a gente sabe que tem o custo de manutenção, caminhões, tem diesel, tem vários tipos de manutenções que você vai estar no seu cálculo de perdas financeiras para o seu lucro, certo? Então, o que se espera, gente, é que haja investimentos e melhorias nessas infraestruturas, principalmente das estradas, né? Então, ainda temos muitas questões aí nas BRs, né, para poder os alimentos chegarem nos consumidores de forma mais efetiva, né? E sempre buscar adotar as práticas de logísticas mais eficientes, né, para impulsionar a competitividade do setor, certo? Estou ouvindo a voz de vocês, mas não é comigo que vocês estão falando, né? Queria que fosse. Queria que fosse. Então, gente, o que é que a gente prevê? Vou botar vocês para produzirem um pouco mais, viu? Estou sentindo falta de vocês produzirem um pouco mais aqui. Vocês estão ficando atônitos de novo. Eu queria ficar perto de vocês, de verdade. Seria muito bom, olho a olho, né? E aí eu fico aqui olhando para vocês, pensando assim, o que é que será que está acontecendo na cabecinha deles, assim? Ela está tão longe, mas eu queria estar perto. E eu senti falta de vocês, viu? Senti falta de vocês esses dias. As coisas que estão acontecendo com vocês, acompanho vocês nas redes. Não nas redes sociais, não a de vocês, né? A da escola, quando eles mandam algumas mensagens, algumas coisas que vocês estão promovendo. Eu recebi imagens lá da feira de empreendedorismo. E aí eu gosto de acompanhar um pouco de vocês. Do que vocês estão fazendo, produzindo, a visita técnica. Eu só queria estar lá com vocês. Só queria estar lá com você nessa visita. Vamos voltar aqui, gente. Eu quero vocês de volta comigo. Vamos voltar. Vamos voltar. Tem gente de costas. Eu queria estar de frente para vocês. Vamos lá, gente. O que se espera? Vamos voltar aqui para tendências futuras. Botar vocês para trabalharem um pouquinho comigo aqui. Para vocês acordarem de novo, viu? Vou botar para trabalharem comigo. Então, o que se espera de vocês, né, gente? Uma mudança, né? De vocês não, na verdade, né? O que se espera da logística? De vocês eu espero atenção. Da logística, eu espero mudanças no transporte de cargas no Brasil. Então, da logística, não de vocês. Aliás, é uma via de mão dupla, né? Espero de vocês e da logística. Uma mudança na matriz de transporte de cargas no Brasil, né, gente? Com o aumento do transporte ferroviário e fluvial. O transporte ferroviário já... Hoje a gente está com a malha ferroviária muito inferior ao que a gente tinha, mas se tivéssemos, eu acho que melhoraria bastante nossa logística, sim. Porque esse transporte ferroviário de caminhões aí pelas estradas, assim,
não tem sido muito efetiva. Você vê quantas perdas, você vê os custos, você vê que as estradas não estão, né, adequadas. Então, assim, se pudesse aumentar o transporte ferroviário, né, que é muito mais eficiente do que o rodoviário e o fluvial, seria bem interessante, né? E também ajudaria a reduzir os custos e melhorar essa eficiência essa logística agrícola, né? Melhoraria, até aumentaria os lucros, né, da área agrícola, especialmente para os produtos que vão exigir, né, esses transportes de longa distância. Então, vocês viram aqui, estamos vendo juntos, né, que a logística, em todo esse processo logístico, desde a parte de insumo até o consumidor final, que a gente falou agora da parte de transporte, né, transporte ferroviário, hidroviário, rodoviário, elas têm um papel vital, né, no agronegócio. Então, elas vão garantir a eficiência e a competitividade do setor, né? Vão enfrentar desafios e capitalizar essas oportunidades. Então, vamos criar, gente, uma cadeia de suprimentos agrícolas mais eficiente e sustentável, beneficiando produtores, consumidores e a economia como um todo. Bora fazer atividade, bora praticar. Bora praticar, porque eu só consigo um pouco de vocês quando vocês praticam. Então, vejam essa atividade aí, tá? Deem uma lida, vamos ler junto e vocês vão fazer e a gente vai discutir. Imaginem que vocês são gerentes de logística. É um dos trabalhos que vocês também podem fazer, gente. Podem ser gerentes de logística, né? De uma grande empresa de agronegócio. Então, a gente sempre nas aulas, a gente vai sempre citar as oportunidades de emprego que vocês podem ter. Então, uma das áreas de emprego que vocês podem atuar é logística também, né? Em empresas de suprimento, tá? Então, vocês, técnicos de agronegócio, são gerentes de logística de uma grande empresa do agronegócio. Vocês são responsáveis pela gestão da cadeia de suprimentos dos produtos agrícolas. Você precisa garantir a entrega oportuna de insumos agrícolas essenciais para a próxima safra. No entanto, os fornecedores estão enfrentando dificuldades logísticas devido às condições climáticas adversas e congestionamento nas estradas. Como você lidaria com essa situação para minimizar atrasos e impactos na produção? Cadê vocês? Quero 5 minutos. Olha aí para mim. Olha aqui para mim, vocês, rapidinho. Vou dar 5 minutos para vocês responderem, tá? E outra coisa, algumas sugestões vocês podem mandar aqui no chat para eu poder ler, tá? Vocês podem aqui mandar no chat algumas sugestões para eu poder ler e a gente poder discutir. Então, eu vou deixar aqui em tela cheia para vocês lerem e vocês vão me dar aí possibilidades logísticas, certo? Vamos lá. Cadê vocês? Cadê as alternativas que vocês me deram aí? Eu não estou vendo nada no chat. Cadê no chat? Tem alguma coisa? Deixa eu só ver aqui. Botaram alguma coisa aqui no chat para mim? Aqui, botou. O que mais, gente? Quero mais alternativas de logística. Cadê? Se colocaram antecipar compras, é uma possibilidade também. O que mais que pode se fazer, gente, para melhorar essa logística? Quem tem outra ideia? Cadê vocês? Quem tem outra ideia? Podemos usar o que também, gente? Vamos voltar aqui, né? Porque eu pareço que não estava. Vocês parecem que estavam alheios ao mundo. Não estavam comigo. Cadê? Eu quero mais possibilidades. O que posso fazer? Vou chamar pelo nome, viu? Vou pegar a lista aqui e vou chamar pelo nome vocês. Cadê vocês? O que mais?
Comunicação com fornecedores, essa é boa também, muito bem. Tem que ter uma comunicação transparente e monitoramento contínuo com fornecedores. Isso é importantíssimo, gente. Esse canal direto aí com esses fornecedores, né? Com os produtores, com as transportadoras. Né? Então, isso aí vai também ajudar na janela de aplicação desses insumos. Né? Essa comunicação direta e transparente com os fornecedores. Vamos ver mais alternativas, né? Vamos ver aqui. Então, vamos ver aqui, né? Para lidar com a dificuldade logística enfrentada pelos fornecedores devido às condições climáticas adversas, né? A gente sabe que a gente está sujeito a isso na área agrária, né? Então, as condições climáticas são o que nos rege. E o congestionamento nas estradas tem que adotar medidas proativas, né? Isso inclui o quê? Monitoramento das condições de transporte, né? Que tal um GPS, né, gente? Colocar um GPS lá para a gente estar monitorando. GPS em tempo real, né? Nos caminhões, né? Muitos têm, né? GPS, aquele GPS em tempo real para identificar também. Inclusive, gente, esse GPS que eles colocam também ajuda, a gente vai monitorar as estradas, os pontos críticos das estradas. Quem sabe evitar esses pontos críticos atingidos pelas chuvas, né? Então, o GPS também pode ajudar isso, tá? Inclui o monitoramento das condições de transporte, essa comunicação eficaz, né? Com os fornecedores que você que vocês citaram aí, é importantíssimo, né? Essa comunicação eficaz que vai ajudar o quê? A identificar esses problemas com antecedência, né? Então, o que mais que temos aqui? Buscar rotas alternativas e fornecedores alternativos. Então, até isso, gente, temos que estar sempre tendo um plano B, né? Que tudo na vida é assim. Quando uma coisa não está dando certo, a gente tem que ter um plano já na manga. E no agro também é assim, que não pode ser, porque o agro, ele tipo, sabe aquela pessoa que é inconstante, você não sabe o que esperar dela? Uma pessoa, meu Deus, essa pessoa não me dá segurança. O agro é assim. A agricultura, o agronegócio é isso. Às vezes você não tem segurança. Então você tem que ter um plano na manga, um plano B na manga, né? Então, seria importante manter um estoque de segurança de insumos estratégicos para mitigar o impacto dessas vendas, né? Eventuais atrasos nas entregas, né? Então, assim, inclusive, gente, se pudéssemos, né? Tipo assim, se tivéssemos a opção também de optar por um outro meio de transporte, seria também legal, né? Tipo assim, um outro meio de transporte que possa ser mais rápido, talvez, né? Então, assim, claro que hoje o que predomina no nosso país é as vias rodoviárias, né? Mas será que naquele trecho que a gente está indo tem alguma via ferroviária também? Pensar em outras estratégias de transporte também seria uma possibilidade. Certo, gente? Então, temos aqui esse vídeo. Eu não vou passar vídeo aqui para vocês, tá? Mas eu vou distribuir... eu vou passar o link lá no Classroom. Eu vou baixar hoje, eu vou descer no Classroom hoje as aulas de ontem, certo? As aulas de ontem gravadas, que vocês não puderam por causa da falta de energia. E vou descer... A aula de hoje eu não garanto, porque ainda tem que ter a edição, né? Da equipe aqui da computação. Mas a aula de ontem, e eu posso passar também o link desse vídeo. Certo, gente? De hoje, aí vocês podem ler um pouquinho, entender um pouco mais dessa logística de agronegócio. Certo? Combinado? Então, hoje vimos um pouco dessa importância da logística do agronegócio, que a gente utiliza, em toda a cadeia produtiva, né? Desde lá dos insumos até a distribuição. Até porque para a gente, para receber insumo na fazenda, precisamos de logística, precisamos que chegue esses insumos. E vem de quê? Vem de caminhão,
vem de jegue, vem de avião, né? Vem pelo mar. Tem que ver do que vem, né? Então, e vimos também as funções dessa logística no agronegócio. A gente ainda vai ficar fora da porteira, né? A gente ainda vai ficar meio fora da porteira. Vamos entender um pouco mais, conhecer um pouco mais os segmentos fora da porteira, da parte de... Porque a gente ainda está na pós-porteira. Tem muitos outros segmentos que a gente ainda vai trabalhar, que a gente vai começar a trabalhar a partir da semana que vem. Tá bom, gente? Bom retorno. Eu espero que vocês se animem, resgatem a energia de vocês para esse novo início de nesse novo semestre, né? Que a gente volte com tudo, com toda a garra, e a gente vai trabalhar muitas coisas legais aí nesse semestre. Um abraço a vocês e até a próxima aula. Um abraço.